desceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou. a fonte da vida que me encontrou. Ele te encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus.
Glória a Deus pela vida dos amados. Que Deus venha honrar e abençoar cada um de vocês. Amém? Que a sua casa venha ser mais abençoada, porque eu já creio que Deus já abriu caminhos de milagre. Livro de Jó 3, 25. Os amados se colocarem em pé, por gentileza. Diz assim, no verso 25 do capítulo 3. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, venha tomar o primeiro lugar, venha falar conosco poderosamente nessa noite. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender a tua palavra, Senhor, e praticá-la, Senhor. Trabalha nessa noite, toda oposição maligna caia por terra, toda perturbação saia agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha neste lugar, porque a casa é tua, Senhor. Manifesta do teu poder, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados? Possa sentar-se. Glória a Deus pela vida dos amados. A palavra do Senhor no livro de Jó, o escritor de Jó é desconhecido, mas os historiadores ou os teólogos falam que foi um dos primeiros livros a ser escrito da Bíblia. Isso não quer dizer que está em sequência, mas é um livro bem antigo, mais antigo do que o livro que fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então foi um dos primeiros livros a ser escrito. Mas aqui narra da vida de Jó. Jó, nesse tempo dele, há muitos e muitos anos atrás, Deus o contemplava, porque ele era íntegro, ele desviava do mal, ele era reto em suas atitudes. Porém, quem sondava ele? Deus estava vendo? Estava. Mas Satanás também estava olhando para ele. As suas atitudes, o que ele fazia, de que forma ele fazia. Como eu sempre falo, nós vivemos no mundo, mas temos o reino da luz e o reino das trevas. E esse reino das trevas, ele quer dominar, porque ele quer destruir as obras de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E uma das formas de ele destruir aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, ou em nossas casas, em nossas famílias, é dizer que Deus não está conosco, ou colocar coisas, perturbações em nossas vidas, preocupações excessivamente, para que nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Aqui, Jó era assistido por Deus e por Satanás. Aqui no começo da Bíblia fala, no capítulo 1, porque Satanás rodeia a terra e chega diante do Senhor e traz o relatório. Não tem aquele irmão que conta tudo? Meu filho tem, o Vitor tem a Diana, né? Aí chega em casa, na casa dele, para a mãe dele, conta tudo. A mãe dele não quer que ele tome refrigerante. Aí meu filho falou assim, mãe, não dá refrigerante para o Vitinho. Eu falei, mas eu não dei. Ele foi lá e pegou a garrafa e tomou. Eu não vou dizer não para uma criança. Você gosta? Eu quero que eu tomei na casa do meu coleguinha fulano de tal. Eu falei, tá bom. Né, irmão? A gente não vai negar. Mas você quer? Você pode? Não, eu quero. Aí chegou lá e contou para a mãe dele. A mãe dele ficou brava e falou para o meu filho, não é para dar refrigerante. Então, ele conta tudo. Ele dá o relatório para a mãe dele o que acontece. Se a criança, que é criança, faz isso, imaginou as trevas, né, irmão? Chega diante do trono e fala assim, Deus, o Senhor vai abençoar ele? Ele não desagrada, não desonra o Senhor, não se desvia. Sabe por quê? Porque o Senhor tem abençoado ele. Tira tudo que ele tem. Toca no que ele tem, se ele não vai blasfemar. Toca na família dele, toca nos bens dele, toca
em tudo que ele tem. O interessante desse versículo, que Jó, ele temia. Ele tinha medo, ele receava. Ele tinha medo, ele temia e me sobreveio. Então, o que ele temia? Qual era a base da vida de Jó? Ele, como ele era um homem do Oriente Médio, muito rico naquele tempo, daqueles dias em que ele vivia, ele tinha muita riqueza, muitos bens, muitos gados, muitos camelos. Então, ele era diferenciado ali. Então, a família dele era poderosa ali naquele lugar onde ele habitava, em Ur. E se um homem rico, poderoso, você acha que o coração dele está onde? Em cuidar das suas riquezas. E o diabo sabia disso. Que ele tinha medo de perder o que ele tinha. Por isso que ele cuidava com o braço forte. Aquele homem bravo, aquele homem que cuidava mesmo. Não abria mão do seu tempo, não abria mão para descansar, não abria mão para se divertir, não abria mão para nada. Ele estava em cima lá, cuidando do negócio dele. Porque eu trabalhei numa empresa que a dona falava assim, o olho do dono que engorda o gado. E se ele não ficar de olho, nada acontece. E ele é fraudado. Então, eu imagino que Jó era uma pessoa que cuidava do que ele tinha. E era bem cuidadoso, bem zeloso do que ele tinha. Segundo, ele tinha medo de perder os filhos. Ele fazia sacrifício a Deus e conversava com Deus, falava assim, quem sabe meus filhos pecaram, blasfemaram contra o Senhor, para Deus não pesar a mão neles, eu vou orar por eles. Ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder a riqueza, ele tinha medo de perder os filhos. Terceiro, ele tinha medo de ficar doente. Existem coisas em nossas vidas que a gente tem medo. Do que você tem medo? Do que você receia? Aí eu tenho medo, se eu for lá fazer o exame, der aquela notícia. Irmão, se você vive por fé e confia no Senhor, os seus dias vão ser de bênção. Se você tem a palavra de Deus no seu coração e pratica a palavra, o que é praticar a palavra? Você proferir palavras, abrir a sua boca e falar assim, eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, não tenho medo, se a notícia for ruim ou boa, o Senhor está comigo. Nada acontece se o Senhor não permitir. E se acontecer algo ruim, Deus é o Deus da cura, Jeová Rafá, para curar. Então Jó, ele tinha medo de ficar pobre, miserável. O que aconteceu? Ele tinha medo de perder os filhos, a família. Perdeu. Ele tinha medo de ficar doente e não ter quem cuidasse dos negócios dele. Ele não desrespeitava a Deus? Não. Ele adorava a Deus? Sim. Se desviava do mal? Não era idólatra? Sim. Mas isso causou um desconforto na vida dele, uma insegurança que o diabo penetrou. Nós temos que tomar cuidado, eu e você, nas nossas inseguranças. Daquilo que nós temos medo. Daquilo que nós temos pavor. Daquilo que a gente acha que Deus não cuida. Nós achamos que Deus não está conosco. Aí que o inimigo entra. O inimigo não vai apresentar para você, olha, eu vim aqui dizer para você que esse negócio que está pensando, Deus não vai fazer. Não, ele vai camufladamente na insegurança, na incerteza, no medo. E quando nós temos medo, a gente não consegue viver na fé, pela fé. Porque o medo, a insegurança é a mãe da incerteza. A insegurança é a mãe da incerteza. Quando você se anda inseguro, não tem segurança naquilo que você está fazendo, você anda seguro. Inseguro. Meu filho fez um negócio, antes de fazer esse negócio, fechar esse negócio, porque o pastor entrou no rolo,
O pastor estava convicto do que ia fazer. Aí depois, chegou em casa, e o meu filho, o outro meu filho, o Gabriel, falou assim: pai, agora você está com medo? Já fez o negócio, e aí? Aí bateu o quê? A insegurança. De que forma nós vamos vencer a insegurança? Trabalhando nossa mente, no nosso coração, repreendendo os pensamentos negativos, que são os dardos inflamados do inimigo que ele joga de longe. Ele não está pertinho de você, colado de você, ele está longe, mas ele te conhece, ele sabe aonde nos pegar, na insegurança. Eu tenho medo de me endividar, chegar no dia 10, não ter dinheiro para pagar o cartão, eu tenho medo de ir lá no posto fazer aquele exame e der os exames tudo ruim. Não é insegurança? É insegurança, amado, é insegurança. A nossa insegurança tem que ficar oculta em Deus. O medo nós temos que depositar no Senhor. Nós temos que repreender isso na nossa vida para vencermos no meio da família. Eu tenho medo de falar com meu marido. Não tenha medo. Porque o medo, ele nos rouba. A insegurança é a mãe da incerteza, das coisas que Deus quer fazer na tua vida e você não alcança. Mas Deus não salvou meu marido ainda porque você está inseguro de que você é. Você está inseguro sobre a palavra. Se você receia em perder, você vai perder. Se você não tiver fé. Eu receio que algo ruim vai acontecer, então vai acontecer. Não aconteceu com Jó? Jó era bom. Jó era reto, desviava do mal, era íntegro. Isso, o caráter dele não impediu dele ser roubado. O caráter dele não impediu da família dele ser tirada dele. O caráter dele não impediu que suas finanças fossem roubadas. O caráter dele não impediu que a enfermidades, tumores manifestassem na carne dele. Estão entendendo? Estão compreendendo, amados? Estão aqui? Estão comigo? A insegurança é a mãe da incerteza. Você não consegue enxergar o milagre de Deus, você não consegue ver o poder de Deus. Isso rouba o teu sentimento, as tuas emoções, e você não consegue ver. Não, Deus não está comigo, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Se Deus te salvou, não foi para você sofrer, padecer. Provações nós vamos ter. Momentos difíceis vamos ter, mas temos o escape. Amém? Nesse tempo aqui, não havia palavra escrita. Não tinha o evangelho. Não tinha o Êxodo. Não tinha a Torá. Não existia a Bíblia no tempo de Jó. Como que ele sabia o que ele estava fazendo? Certo ou era errado? O costume. O costume da adoração. Aquilo que Deus falava ao coração dele e ele fazia. Os olhos espirituais, a dimensão espiritual no tempo dele não estava aberto, ele não sabia repreender o que estava acontecendo, não estava entendendo. E tudo para ele era Deus deu, Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou passando por isso porque Deus me deu. Se você for ler o livro de Jó, ele vai dar graça a Deus até pela enfermidade, por tudo que ele perdeu. Viveu um miserável, mendigo, cheio de doença, não tendo o que comer, cheio de dor, falido, sem casa. E por último a mulher chega para ele: querido, esse Deus que você até agora adorou, amaldiçoa e morra. Ele, na sua dor, ele falou, pediu para Deus: amaldiçoa o meu dia. Ele falou, se você for ler aqui no capítulo 3, no verso 1, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Então quer dizer, ele se amaldiçoou. Ele amaldiçoou Jó falando disso: pereça o dia que eu nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Quer dizer, desgraça total na minha vida. Ele se amaldiçoou. Eu estou perdido, eu estou sozinho.
De repente você, no teu sofrimento, na tua luta, nas tuas perturbações da noite, você se amaldiçoa. Eu estou indo na casa do Senhor, mas eu não estou vivendo o milagre. Eu estou indo na casa do Senhor, estou adorando a Deus, ainda não aconteceu aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, ainda não aconteceu. Eu estou ainda debaixo de maldição. Não, meu querido. Você tem que repreender os pensamentos ruins. Pensamentos ruins nós temos que levar cativo. Nós temos que aprisionar, nós temos que repreender para sair da nossa mente, do nosso coração. A Bíblia fala que Elias teve medo quando recebeu a notícia de Jezabel que ia dar cabo à vida dele. Primeira coisa que ele fez foi correr. Quando nós estamos com medo, nós corremos da situação, nós não encaramos. E você fala, não vou conseguir, não vou mais, vou parar no meio do caminho, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais dizimar, não vou mais comprar na cantina, não vou mais investir em nada, não vou mais estudar, não vou mais fazer mais nada da minha vida. Porque o desgosto tomou conta. Jó estava num quadro crítico da vida dele. Que 3 amigos dele chegou para ele, olhava para ele e chorava. Ninguém dava uma palavra de vida, ninguém dava uma palavra de motivação, ninguém falava para ele, olha, Deus não é assim, Deus te ama, essa enfermidade, isso que aconteceu na tua vida é um mal que veio te assolar. Não, todos sentaram e choraram. Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Onde está o teu erro? Onde está o teu pecado? O que eu fiz de errado? Não consigo entender. Sabe onde estava o erro? Na insegurança, no medo. O medo faz a gente perder coisas que a gente não era para perder. O medo de tomar atitude, o medo de falar, o medo de ousar, o medo de se levantar. Eu não posso me levantar, eu não posso evangelizar, porque eu tenho medo de chegar e falar, eu tenho medo de se me dispor, eu tenho medo de orar de madrugada, eu tenho medo de buscar a Deus, eu tenho medo de correr atrás das coisas que eu desejo, porque eu sei que eu vou receber um não. Não tenha medo daquilo que você não sabe. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele vai fazer na tua vida. Elias, o homem cheio de fé, cheio de poder de Deus. Ele orava, o que ele pedia, Deus fazia. Como é que pode ele cair numa situação dessa, ir para o deserto, se entregar na caverna e dizer, eu não vou mais, só eu fiquei, Deus, todos morreram, e era tudo mentira. Mentira que o inimigo colocou na mente dele. O inimigo colocou na mente dele, fica com medo, se esconde, porque vão matar, vão dar cabo na tua vida, ameaça. Quando nós sentimos ameaçado por algum problema, situações, primeira coisa é correr, é ter medo. A Bíblia fala de uma história, no Novo Testamento, de Mateus fala, que os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava dormindo na polpa. E a tempestade veio e assolava o barco, estava enchendo de água. Eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Jesus com eles, Jesus andava com eles, eles viam milagre. Deus anda com você, você vive milagre. E você anda apavorado por quê? Por que andas apavorado? Homens de pouca fé. Ah, mas eu tenho um pouquinho de fé, amém. Peça a Deus, Senhor, acrescenta a fé na minha vida. Me ajuda na minha pouca fé. Me auxilia, Senhor, me faz eu enxergar aquilo que eu não estou vendo na minha vida, meu Deus. Me ajuda, abre minha mente, meu coração, Senhor. Porque eu quero enxergar, porque eu acho que o desejo de Jó falava com Deus, Deus, eu quero enxergar o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo. Eu quero a minha história de vida mudada. Eu não aceito essa situação de opróbrio, de miséria, de vergonha. Os meus amigos que comiam na minha mesa. Você vê que os amigos sentaram do lado dele, choraram com ele, mas ninguém estendeu a mão para ajudar.
todos. É aquilo lá, né? Quando você tem fartura na tua mesa, você faz um banquete, todo mundo aparece lá no bem bom. Mas nos dias difíceis, dias de luto, dia de choro, vão sentar ou vão ouvir suas conversas pelo WhatsApp, ou sua conversa pelo Messenger, ou vão dizer, as pessoas vão dizer de você para outras pessoas: ah, coitado, ah, coitada da casa dela, ou o casamento dela, olha os filhos dela, olha a situação dela, ah, coitada, ah, Deus, olha, tá vendo? Não quis dar crédito, não quis ouvir a palavra, não quis buscar a Deus, ela fez alguma coisa errada, não é assim? Apontar, acusar. Mas o Deus que destrói muralhas, Ele faz estéril ser mãe de filhos. Ele te contempla do alto e fala assim: eu estou contigo, eu já tenho um caminho aberto em meio às águas. Eu faço romper fontes no deserto. Eu sou um Deus que não muda.